Item número SCP-457 Classe do objeto Euclídeo/potencial que ter procedimentos especiais de contenção. SCP-457 deve ser mantido em uma câmara de 5 x 5 com não menos que 22,9 cm, 9 polegadas, à prova de fogo por meio de diferentes materiais, fibrocimento, placas de perlite, em todas as superfícies e uma janela de observação à prova de explosão instalada. A abertura para a câmara deve consistir em pelo menos 2 câmaras de temperatura controlada e herméticas que podem ser seladas em caso de emergência. A câmara de SCP-457 deve ser mantida em alta umidade com um sistema de drenagem instalado no piso, bem como um sistema de sprinklers instalado e funcionando constantemente, e mangueiras de emergência com capacidade de pelo menos 2,1 MPa, 300 psi, de pressão de água. SCP-457 tem direito a uma pequena estrutura sobre a parede de sua câmara que permanece livre de água, mas só permite proteção mínima e preservação da forma. Todos os funcionários que entrarem na câmara de SCP-457 devem usar, pelo menos, roupas impermeáveis de temperatura controlada de classe, retardantes de chama, e entrar em grupos de 3, com 2 membros equipados com escudos contra a explosão de alta qualidade e extintores de emergência. Funcionários só devem entrar na câmara de SCP-457 para fornecer a SCP-457 a sua distribuição diária de material combustível, ou para examinar e reparar qualquer dano na câmara ou nos sistemas de sprinklers. Se SCP-457 envolver os funcionários de maneira hostil, ele deve ser controlado por meio de extintores e mangueiras de emergência até que ele volte para a câmara de segurança. No caso de SCP-457 interromper a contenção, sistemas de sprinklers de emergência serão acionados e os funcionários serão fornecidos com extintores e proteção contra explosões. Descrição: SCP-457 aparenta ser um ser senciente composto de chamas. Composição real de SCP-457 é desconhecida, e provou ser invisível e indetectável por qualquer meio conhecido, mas é formado pelas chamas que produz, muitas vezes assumindo uma forma semelhante à humana, se for dado combustível suficiente para assumir esse tamanho. A forma mais rudimentar de SCP-457 parece ser a de uma única chama, comparável em tamanho à de um palito de fósforo. Nesta forma, SCP-457 possui apenas as mais simples diretrizes e não mostra sinais de ser incomum comparado a qualquer outra chama, além de uma propensão a cintilar de repente para queimar mãos humanas e a habilidade de pular para materiais mais inflamáveis ou outras chamas, que assimila em sua forma total. À medida que SCP-457 cresce, ele é capaz de assumir formas mais complexas e sua inteligência cresce com o tamanho e as fontes de combustível. O método de inteligência de SCP-457 é desconhecido, mas ao atingir um tamanho aproximadamente humano, SCP-457 quase sempre assume uma forma semelhante à humana cercada e composta de chamas. Foi observado que SCP-457 se comunica por meio de letras de suas próprias chamas, carbonizando-as na parede ou em outras superfícies e, mais raramente, através da fala, criada por meio de ar superaquecido de alta pressão e estalos de chamas. Uma vez que SCP-457 atinge um limiar desconhecido de tamanho e fonte de combustível, SCP-457 se divide em 2 séries, e assim por diante. No entanto, vários séries de SCP-457 são agressivos uns com os outros e tentarão consumir ou extinguir seus pares, especialmente se houver apenas uma quantidade limitada de combustível disponível. O comportamento de SCP-457 é amplamente previsível, já que seus objetivos são simplesmente adquirir fontes maiores de combustível e se espalhar. O perigo de SCP-457 vem de sua capacidade de aumentar a inteligência com tamanho e capacidade aparente de aprender e imitar comportamentos.
Isso levou a danos e sabotagem proposital de sistemas de sprinklers e, em raras circunstâncias, a criação de armadilhas relativamente complexas. Tal também tentou enganar ou argumentar com os funcionários para ser liberado ou ter acesso a mais combustível. Devido à composição única de SCP-457, inteligência variável e natureza não cooperativa, sua psicologia pode não ser determinada com precisão de acordo com qualquer analogia humana. SCP-457 foi recuperado no verão de 2007, após vários incêndios florestais terem sido atribuídos a tal. Não se sabe onde ou como SCP-457 se formou inicialmente. Investigação sobre o potencial de SCP-457 sendo responsável por outros grandes incêndios está em andamento.